Boa tarde, Brasil. Hoje é domingo, dia de descansar, dia de passear, de se vestir, de caminhar no parque. E nós estamos aqui em Brasília, né? Eu sou natural de Tocantins, quem está vendo esse meu vídeo pela primeira vez. Meu nome é Nélcia Luiza e eu tenho um canal no YouTube que chama Nélcia Luiza. Não tenho título, só apenas gosto de ser chamada de filha de Deus e embaixadora do reino. Que coisa mais tremenda, ser embaixadora do reino. Bom, esse meu vídeo, ele é uma sequência do anterior, onde fala-se de um assunto muito delicado e ainda mais em redes sociais, com tantas pessoas de vários credos, de várias opiniões diferentes, pessoas às vezes doutoras, pós-doutoras em algumas especialidades com relação ao ser humano, né, dentro da ciência. Porém, também tem aqueles corajosos que falam da palavra de Deus, falam de espiritualidade e entendendo que nós somos trinos, corpo, alma e espírito. Então, as coisas que nós falamos, muitas vezes vão contra aqueles que acreditam apenas na ciência. Mas eu queria dizer para essas pessoas que Deus é o Deus também da ciência. Então eu vim hoje no domingo, não fiz mais vídeos essa semana, porque foi uma semana bem corrida de trabalho, né? Eu trabalho, sou uma pessoa simples, comum, né? Que anda de ônibus, que pega metrô, que mora num lugar simples. E eu queria falar sobre a questão de suicídio e depressão e as doenças, as mazelas, como eu gosto de falar, dessa geração. E eu sou da área também de educação, e a gente trabalha muito em conjunto, né, com os psicopedagogos e psicólogos. Quando há necessidade de interferências maiores, nós encaminhamos para os psicólogos e também para os psiquiatras. Na verdade, essa parte não é a minha praia. Minha praia é ensinar idiomas, né, eu dou aula de português para estrangeiros e inglês. Mas isso eu faço desde que eu tinha 17 anos. Ou seja, 33 anos, né? Porque em outubro eu faço 50 anos. Só que eu gosto muito de dizer que você pode ter todas as pós, todos os mestrados, todos os doutorados, mas se você não entender e não tiver sensibilidade de conhecer o ser humano, não adianta títulos. Então eu queria hoje fazer um vídeo. Não vai ser o mais profundo, porque o assunto é muito extenso e eu não quero fazer vídeos muito longos. Então eu queria começar na palavra de Deus, quando Isaías, lá no Velho Testamento, Isaías 53, ele fala sobre a questão do crédito da pregação, anunciando a vinda do Salvador Jesus Cristo, anunciando um novo tempo. Se nós hoje temos, antes de Cristo, no calendário, AC e DC, é porque antes de Jesus, nem calendário assim oficial existia. Então não temos como negar a importância de Jesus. Se nós formos pesquisar no Google hoje, o nome que está acima de todo nome, o nome mais falado do planeta e das galáxias, do universo, é Jesus. Então, na palavra diz também que Jesus também é o dono da ciência. Então ele deu inteligência ao homem, sim, os médicos são abençoados, os psicólogos são abençoados, né? E a questão de interferências de remédios químicos, eu em outra oportunidade vou falar melhor. Porém, eu vim aqui hoje para falar do remédio maior, que é a presença do Espírito Santo, e do médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Então, Isaías 53, eu queria estar lendo para vocês 4 versículos de Isaías 53, e depois vocês podem mergulhar nessa palavra linda, maravilhosa, e é aonde o profeta Isaías já pronunciava a vinda do Salvador. É tremendo no Velho Testamento, porque muitas religiões, algumas religiões que andaram às vezes com Jesus, ainda estão esperando a vinda pela primeira vez do Filho de Deus, e o Filho de Deus já está vindo pela segunda vez. E a Bíblia diz que todo olho verá. Então aqui eu queria ler esse pedacinho de Isaías 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, se não deram crédito aos profetas grandes da Bíblia, como que vão dar crédito para mim?
mera anônima, como eu gosto de dizer, viúva e seus filhos anônimos no Tocantins, minha terra natal. Aliás, eu nasci no norte goiano, meus filhos já são tocantinenses genuínos. E eu cresci vendo, né, todo o desenvolvimento do Estado. Mas hoje eu estou ficando, né, estou aqui em Brasília por missão, direção de Deus. E se não der o crédito aos profetas, a Jesus, o chamando de Beuzebu, glutão e todas essas coisas que tem na palavra, que eu não vou mastigar muito, porque hoje é muito fácil. No meu tempo a gente tinha que ficar de joelho e ler na Bíblia, né, no papel. Então, como que vão dar? Mas a nossa missão é lançar as sementes. E se essa semente atingir uma vida transformada, ela pode transformar nações, multidões e multidões que estão aí no vale da decisão, no vale da depressão, no vale da aflição, das angústias da alma, que nem o remédio pode tirar, se não for sarado. Ele pode amenizar, ele pode disfarçar, mas curar só há o médico dos médicos, Jesus Cristo, e a nossa força interior. Mas essa força interior, ela só é conseguida se nós estivermos cheios do Espírito Santo. E também ter atitudes. Não adianta a gente querer só o milagre instantâneo. Acontece. Eu sempre gosto de falar do meu testemunho, que eu era uma pessoa extremamente da noite, das festas, né? Sempre muito, né, entre aspas, muito pela moral e os bons costumes, mas cheia de defeitos, cheia de coisas que se um dia eu contar meu testemunho todo, você vai ficar, nossa, tudo isso aconteceu com você? No momento de Deus, eu vou contar. Mas hoje eu estou priorizando não falar muito da minha vida pessoal, porque não sou exemplo de perfeição, nunca vou ser. E nem envolver filhos, família, porque quando você conta a sua história, não tem como você esconder filhos, parentes, maridos que já faleceram, e aí envolve muita coisa. Então eu queria hoje, nesse vídeo, que é o segundo, né, sobre depressão, eu coloquei / suicídio e toda sorte de mazelas das doenças, que cada dia são síndromes e síndromes que nem os médicos, nem psicólogos, nem os psicopedagogos ainda têm noção de tanta coisa. E muita gente ainda perdida aí, fazendo às vezes, crianças, adolescentes e adultos como ratos de laboratório de experiência. E quando se trata do humano, não dá para fazer isso. Então, você pode até achar, poxa, mas baseado em que você diz isso? Você não é médica? Mas eu vivencio muitas coisas desde muito novinha. E tem uma coisa que eu sempre tive, foi observar pessoas, sabe? Dar atenção para as pessoas, conversar com as pessoas, olhar nos olhos. E eu vim de uma criação, meus pais eram muito simples, minha mãe ainda é viva, né? Pessoas simples, onde meu pai ensinava que nós não podemos nos achar melhores que ninguém. Como eu já contei aqui nos outros vídeos, quem quiser ir lá, né, no YouTube, tem pedacinhos da minha história que eu tô dando em conta-gotas. Porque muita gente não. Alguns, né, amigos de verdade que apreciam meus vídeos, que mandam para outras cidades, até para fora do país, para tentar ajudar outras pessoas, porque na nossa terra a gente não tem muito crédito, né? Foi assim com os profetas. Então será assim conosco. Então, essas pessoas às vezes perguntam, nossa, a gente tá doido para ouvir seu testemunho, né? Tem um amigo que fala, minha tia quer ouvir seu testemunho, meu avô, minha amiga que está em processo de depressão. Mas é muita coisa. Eu, particularmente, tenho algumas experiências assim. Tanto na minha vida, pelo processo duro que eu tive que enfrentar, de uma viuvez aos 25 anos, ficar com 2 filhos, uma empresa em andamento, que tinha uma sociedade, uma complexidade de coisas. Tenho muito o que dizer, mas eu vou dando em conta-gotas. Eu gosto muito de falar que Jesus falava por parábolas. Por quê? Porque a terra era muito ferida. Se ele falasse real todas as coisas que ele falou, assim como ele exortou a mulher samaritana, assim como lá na igreja, quando ele chegou, que os homens estavam fazendo ali de templo, vendendo, fazendo mercado da casa de Deus, eu gosto de brincar, né? Que ele chutou o balde, na verdade ele empurrou as mesas e colocou todo mundo para correr. As pessoas não aguentariam e ele talvez não tinha nem cumprido o propósito de morrer na cruz por nós.
Então, por isso que tem que ser muito suave a mensagem do Evangelho, porque nós estamos falando para todo tipo de pessoas, e muita terra ferida e muita terra disfarçada. Eu queria concluir esse vídeo agora, lendo aqui as 4 primeiras partes dessa mensagem de Isaías 53, quando ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante a ele, e como a raiz numa terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então Jesus era assim, ele não tinha uma boa aparência, ele era simples, ele andava entre as pessoas, na multidão. Né? Eu gosto daquele versículo que diz assim: os olhos do Senhor estão por todos os lugares, observando os bons e os maus. E às vezes a pessoa está esperando uma manifestação espiritual e Deus usa um mendigo que senta perto de você, usa uma pessoa bem simples para te testar, coloca uma pessoa bem humilde entrando numa igreja e senta perto de alguém que tem posses, ou mesmo se aproxima de lideranças que têm posses, ou que se acham os tops, para testar o nosso coração. E por isso que a gente tem que estar muito atento, porque Deus é Espírito, Jesus é Espírito. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em Espírito e em verdade. Então, continuando aqui, fala: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Ele era marceneiro, ele pegava, carpinteiro, né? Marceneiro hoje tem máquinas. Naquele tempo, eles tinham máquinas manuais, não eram máquinas, eram ferramentas. Então, eu imagino que Jesus tinha as mãos cheias de calos. Era um homem simples, um homem da batalha, da luta, do trabalho, como nós. E fala também que, e como um de quem os homens escondiam o rosto. É como a gente às vezes passa despercebido, vê um mendigo, vê um pedinte na porta de um banco, vê um lavador de carro, você passa ali, dá uma moeda, joga assim como se fosse nada ali. Pode ser Jesus querendo falar com você. Então eu não vou me estender muito, esse é a parte de suicídio, depressão e as mazelas desse século. Então eu já deixo alguns pensamentos para que a gente reflita o que está gerando tanta mazela no mundo de tanta tecnologia, de tanta comunicação virtual e de tanta coisas, de máquinas, aparelhos sofisticados, né? Tanta coisa para encher os nossos olhos e cada vez mais as gerações estão em decadência. Para finalizar, o versículo 4 de Isaías 53 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as doenças, ele tomou na cruz, ele levou. E as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí fala que ele foi ferido, tal, até a morte de cruz, quando ele ressuscitou para pagar os nossos pecados, as nossas dores e deixar, como eu falei no primeiro vídeo, o Espírito Santo para aqueles 12 homens se enchessem e sarassem a terra. E nós temos que ser essa descendência desses 12 homens. Então, eu queria deixar uma reflexão para você que está assistindo esse vídeo hoje. O que realmente... Eu não vou emitir opinião hoje, eu queria só deixar coisas que eu realmente, como educadora, como ser humano, como mãe, como avó, como uma simples cidadã, né, de uma classe, eu diria, média ou baixa, enfim, eu não estou aqui para avaliar isso, não interessa, eu sou um ser humano comum. Eu queria deixar algumas coisas que eu acredito que tem acelerado mais ainda o processo da depressão e dessas doenças, dos vazios da alma. As redes sociais, depois eu vou entrar, né, explicando cada uma. As comparações, essa coisa de você querer parecer, se você ser moreno, querer ser louro, ou você ser louro, querer ser moreno, da insatisfação pessoal. Tudo, gente, é de dentro para fora, não é? Você pode colocar o nariz da Angelina Jolie, colocar, sabe, os olhos do John Travolta, quem é da minha época sabe, que se você não estiver feliz por dentro, você vai continuar sendo o escravo do vazio. O imediatismo dessa geração, a falta de amor, a vaidade extrema, a falta de Deus, as decepções, traumas de infância na escola ou na família, dificuldades financeiras, casamentos destruídos e de fachadas. E como tem isso hoje? Inclusive nas igrejas. Mas, como disse, eu vou dando em conta-gotas.
famílias desestruturadas, droga, muita droga, tudo, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Então aí vamos ver o nada a ver. E a falta de limite dos pais com os filhos. Fica dando coisas, dizendo que está fazendo tudo que não fez por ele e está empurrando ele para abismo. E afinal, eu quero encerrar esse vídeo dizendo, a falta de espiritualidade e o desdenho, para quem não conhece essa expressão desdenhar, do Nordeste, que é a minha família, né, é origem, simplesmente o desprezo pelas coisas espirituais. Então vamos pensar nisso. Eu gosto de deixar reflexões, porque eu não detenho a verdade, porque a única verdade que pode salvar a humanidade é Jesus Cristo através da palavra de Deus, que às vezes está aí através desses governos caídos, ridicularizando, perseguindo, tirando as Bíblias das escolas, das bibliotecas, e é isso. Então fiquem com Deus, um ótimo domingo, que Deus abençoe. E aqueles verdadeiramente que emitem energia boa para mim, eu peço as suas orações, porque eu estou aqui não representando a minha família, eu estou representando um território. O Brasil só será sarado quando ele for sarado por dentro. E nós somos a terra que tem que ser sarada para sarar outras vidas e nações. Em nome de Jesus, eu agradeço aqueles que estão assistindo meus vídeos e compartilhando. Um grande abraço. E hoje eu estou de óculos novo, né? Depois eu vou contar o dia que eu expus aquela moça, aquele caso da moça da UNB, a volta que eu fui dar para ir trocar esse óculos. Eu tenho um testemunho muito forte para falar, que eu acho que Deus me usou para evitar que outra princesa fosse ao suicídio. Um grande abraço em nome de Jesus.